Fala, gente, tudo beleza com vocês aí, pessoal? Eu tô com esse módulo aqui, ó, um Tarampes HD 15.000 de 1 ohms. O cliente trouxe aqui pra gente aqui na assistência para fazer a manutenção, né? Fazer o reparo. E vou mostrar para vocês o que está acontecendo com esse módulo aqui. Vou ligar aqui a alimentação aqui dos 12 volts. Vou ligar o remoto aqui e vou mostrar para vocês aqui, ó. O módulo ele liga e logo em seguida ele acende proteção. Ele acende proteção, o LED clip e o azul, fica ligado os três. Ele aciona as ventoinhas. Deixa eu botar a câmera mais de perto aqui. Aqui, ó. Vou ligar aqui agora para vocês verem. Proteção, clipe. Fica aceso. Já estou com o módulo aberto aqui. Vou mostrar aqui. Aqui, ó. Aí o módulo ele está acendendo o LED vermelho de proteção, mas não é problema na fonte. A fonte está normal, tanto é que eu vou medir aqui agora para você ver que a fonte está perfeita aqui, a fonte. Tá vendo? Aqui, ó, já está aqui na escala de corrente contínua. E eu vou medir aqui agora. Vou medir aqui agora, ó, a tensão aqui da fonte para vocês verem. Aqui, ó, tá vendo? Tensão. Esse amplificador trabalha com 300 volts. Tem 296, está normal, está dentro do padrão aqui da escala da tensão do amplificador. Tá vendo aí? E fica aceso o LED amarelo, vermelho. Não tem MOSFET em curto aqui na saída, que eu já fiz o teste. Não tem MOSFET em curto. E o que vocês acham que é aí o problema? A gente vai já para análise. Depois eu volto aqui para mostrar para vocês o que era o problema. Vou fazer a análise aqui para saber o que é. Provavelmente aqui eu vou ter que remover esses diodos aqui, tudinho da fonte. Vou ter que enganar o microcontrolador aqui para mim poder estar medindo todos os sinais aqui da saída para saber por que está acontecendo isso. Beleza? Daqui a pouco eu volto aí. Bom, pessoal, eu já resolvi aqui o problema do módulo e eu vou estar explicando aqui agora o que era o defeito do módulo, tá? O defeito do módulo era aqui, ó, na fonte auxiliar de menos 15 e mais 15 volts. Era aqui que estava o problema. Essa fonte auxiliar aqui, que é composta por esses seguintes componentes aqui, ó: diodo, resistor, esses capacitores aqui, ó, esses 4 capacitores, esses 2 transistores, esses 2 diodos Zener. Aqui é um transistor PNP, aqui é um NPN, aqui é um diodo Zener de 15 volts, aqui é outro diodo Zener de 15 volts. Aqui são 4 capacitores eletrolíticos. E tem mais 2 capacitores SMD aqui, ó. Um de uma fonte de 15 volts e outro de outra fonte de 15 volts.
E o defeito todinho aqui tava nesse circuitinho aqui. Esse circuito aqui dessas fontes de 15, menos 15, mais 15 é que alimenta aqui os gate drive, que alimenta aqui os CI operacionais aqui da fonte do pré-amplificador e os demais circuitos aqui de baixa tensão. É essa fonte aqui que alimenta. Se qualquer problema que vier a dar nessa fonte aqui, o módulo vai entrar em proteção, vai aparecer aqui o LED clip aceso, entendeu? Indicando problema aqui nessa fonte auxiliar. Então, só para explicar um pouco aqui, essa fonte, ela funciona assim. Essa fonte, ela tem os 4 diodos aqui, que sai lá do indutor. O indutor aqui, ó, é o indutor aqui da fonte principal, no caso da Tarampes aqui, ó. Tá vendo que tem um enrolamentozinho auxiliar aqui com pouquinhas voltas de fio aqui, o fio fino. Vou aproximar a câmera aqui para mostrar melhor. Aqui, ó. Aqui eu tenho o GND. Ó, tem o GND. Tá vendo? Que é o center tape aqui da bobina. Que são 2 bobinas aqui, que eu vou estar explicando aqui agora como é que funciona isso. Então, tem os 4 diodos, que são esses 4 diodos aqui, ó. Tá vendo aqui esses 4 diodos aqui? Aí aqui eu tenho, ó, o indutor, desenhar aqui. Aí eu tenho a bobina aqui, ó. Tá. Aí que eu tenho o center tape da bobina, que é o GND. E tem aqui a L1 e a L2, que é a bobina 1 e bobina 2. Certo? Daqui para cá é uma bobina, daqui para cá é outra bobina. Que aí vai interligado aqui nos diodos, formando aqui uma fonte de mais 20 volts e menos 20 volts, certo? Varia muito de módulo para módulo, mas nesse módulo aqui, se não me engano, parece que é 28 volts, ou é 27 volts, 25 volts essa fonte aqui. Só que o circuito que o amplificador precisa para trabalhar é de 15 volts, mais 15 e menos 15, ou seja, 15 volts negativo e 15 volts positivo. E como aqui a fonte é mais, aí é que entra os demais componentes, que é o diodo Zener de 15 volts, o transistor PNP e NPN, que faz o mais e o menos 15, e o resistor, que eu vou estar explicando aqui agora, já num outro esqueminha que eu vou desenhar aqui rápido, para mostrar como é que funciona essa parte desse menos 15 mais 15 volts aqui. Então aqui, ó, já tô com esqueminha daqui dessa fonte de 15 volts aqui desenhado aqui, que é o transistor, o diodo aqui, tudinho. Então, é só o básico aqui, só para você entender como é que funciona essa fonte de 15 volts. Então aqui eu tenho um transistor, que é esse transistor aqui, ó. Esse aqui é um PNP e tem um NPN, tá? No caso, esse aqui PNP é esse daqui, ó. Aí tem um outro aqui, são 2. Esses transistor, eles recebem no coletor deles uma tensão de aproximadamente 25 volts, 20 volts, 28 volts, dependendo do módulo aí. E tem aqui o diodo de 15 volts. Esse diodo de 15 volts aqui é que vai mandar aqui para a base do transistor e vai sair no emissor do transistor os 15 volts, que é a tensão que o diodo está regulando para a base do transistor. No caso aqui é mais 15 volts
e nesse outro aqui é menos 15 volts. Tá vendo aqui a posição aqui, a polaridade do diodo que tem para base de um transistor é diferente do outro, porque um faz o menos 15 e o outro faz o mais 15 volts. E tem um resistor aqui de 33R interligado aqui com a tensão de 25 volts, no circuito de 25 volts, que vai para cá para o diodo. E esse diodo aqui, ele vai dar um curto nesse resistor aqui de 15 volts, fazendo regular 15 volts para vir para cá para a base, ó, desse transistor. E aí sai aqui 15 volts. Então, é assim que funciona essa fonte de 15 volts. E esse amplificador aqui, ele tava com problema nessa fonte, que era esse transistor que tava queimado, que é esse aqui, esse daqui, ó, o NPN, ele tava com são dois circuitos, né? Um faz o mais e o outro faz o menos. Ele tava com problema aqui no menos 15 volts, que tava com esse transistor aqui queimado, esse aqui. Tava com o diodo Zener queimado e mais esse capacitor aqui, SMD. Esse capacitor, a bronca todinha desse módulo aqui foi esse capacitor SMD aqui, ó, que entrou em curto. Esse capacitor SMD entrou em curto, que esse capacitor SMD ele fica ligado junto no circuito do menos 15 volts aqui, ó. Entendeu? Ele fica ligado aqui. E fechou curto aqui. Nesse momento que ele fechou curto aqui, que é esse capacitor aqui, ele acabou fechando curto no transistor. E o transistor entrou em curto e acabou queimando também o diodo Zener, que retornou aqui do coletor para a base, a tensão, e acabou queimando o diodo, fechando curto no diodo. Então o diodo está com fuga, capacitor em curto, e o transistor aqui, que funciona como transistor amplificador de tensão aqui, ele acabou entrando em curto e ficou aberto depois, entendeu? Então esses componentes estavam queimados aqui. A mesma coisa pode acontecer desse outro lado aqui também, ó. E pode acontecer nos dois e vice-versa, entendeu? Então, toda vez que tiver um defeito nessa malha de 15 volts aqui, de mais e menos 15 volts, que alimenta o circuito de baixa tensão no amplificador, com certeza o problema está aqui nessa fonte, entendeu? O problema está só aqui. E aí são esses componentes que você tem que checar. Tem que checar os transistores, tirar de fora, testar os diodos. Esses resistores aqui também, se um desses resistores aqui chegarem a abrir, a tensão que vai para cá, para cima do transistor é muito alta e acaba queimando o diodo também, porque o diodo é 15 volts, vai corrente muito alta. E esse resistor aqui, ele vai ser transformado, essa corrente todinha aqui, que o diodo Zener de 15 volts vai jogar em cima dele, em calor. Ele vai esquentar. É normal que esses resistores aqui eles esquentem um pouco, entendeu? Isso é normal. Não pode esquentar demais. Se ele esquentar demais, mesmo assim, a ponto de dar aquele cheiro de resistor queimado, ou é o diodo aqui que está em curto, ou é o transistor aqui que está em curto, ou alguma coisa na saída dessa fonte aqui também está em curto. Se algum componente para cá, ó, se algum componente para cá também entrar em curto, por exemplo, esses gate drive, um amplificador operacional desse aqui, ou então um capacitor SMD aqui, que fique, qualquer coisa que vier a estar interligada no circuito do mais 15 menos 15 volts aqui, ó, na saída deles aqui, ó, entendeu? Se tiver alguma coisa em curto aqui depois daqui ou aqui, é óbvio que vai danificar essa fonte aqui, entendeu? Ela vai queimar, vai dar problema, vai queimar aqui o transistor, vai queimar também o diodo, entendeu? Então é sempre bom você checar se tem curto aí. Eu sempre gosto de utilizar a fonte de bancada.
para mim saber. Depois que eu retirei os componentes que estão queimados, já troquei tudinho bacana, não vou logo jogar alimentação no módulo ali para fazer o teste, porque se tiver alguma coisa em curto aqui depois daqui da saída da fonte para lá pro circuito, lá para a parte da saída, pode ter certeza que vai queimar de novo os componentes que você colocou aqui. Então eu costumo jogar uma alimentação aqui de 5 volts, depois vou aumentando até 12 volts. Aí em torno de 1 ampere. Eu gosto de usar a fonte de bancada e jogo a alimentação aqui, ó. Por exemplo, menos 15 volts. E vou ver se tem algum curto. Porque se tiver, eu tenho que trabalhar em cima de tirar esse curto primeiro para depois ajeitar a fonte aqui. Entendeu? A mesma coisa eu faço aqui na parte do positivo também, do mais 15 volts. Então eu vou pegar aqui o GND, que é o ponto de referência, né? O terra. Vou ligar a fonte e vou jogar tensão negativa. Se eu for alimentar aqui, por exemplo, se eu for jogar aqui, por exemplo, aqui 12 volts aqui para fazer um teste com a minha fonte de bancada, né, com a minha fonte auxiliar aqui para teste, eu vou ter que jogar a ponta de prova da fonte, a tensão positiva para o terra e o negativo para cá, porque a tensão aqui é negativa. Agora, desse outro lado aqui, não. Eu vou deixar o negativo aqui mesmo, da fonte, e o positivo aqui. E vou procurar com o dedo, lá no circuito, por aqui, ó, ver se tem algum componente esquentando. Porque se tiver um componente curto aqui, ele vai esquentar na hora, entendeu? E aí você vai, troca o componente que está com problema, para depois jogar a alimentação no módulo de fato, para você não ter um prejuízo de queimar os componentes tudinho que você trocou aí da fontezinha auxiliar aqui, ó. Essa fonte aqui, ó. Entendeu? Aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. De novo aqui. Olha. O resistor aqui, que são esses resistores aqui, ó. Tá vendo, ó? Esses resistores aqui, que é de 33R aqui nesse módulo. O diodo, que faz a retificação daqui da bobina, que sai aqui da fonte. E o diodo regulador de 15 volts, que são esses diodos N aqui, ó. E os transistores. Da saída do emissor desses transistores aqui, ó, é que sai aqui o menos 15 e aqui o mais 15 volts, que é filtrado por esses dois capacitores aqui, ó. Que vai lá para alimentar o circuito lá para o amplificador. Então, uma vez que você aprende isso daqui, você vai poder fazer aí, repare em qualquer módulo nessa parte dessa fonte aqui que trabalha com essas fontezinhas auxiliar. Agora você já sabe como é que ela funciona. Beleza? Então, esse aí é mais um vídeo aí de reparo desse módulo aqui. Deixa eu ligar um módulo aqui, funcionar ele aqui, para a gente fazer um teste aqui rapidinho dessas tensões aqui, novamente. Ligar aqui o módulo. The time is 10 o'clock a.m. Aqui, ó. Deixa eu ligar aqui que minha fonte de bancada ela não é o suficiente para tocar um módulo desse aqui, só para testar mesmo. Então aqui, ó, vou colocar aqui na escala de corrente contínua. Vendo aqui, ó, corrente contínua aqui, e vou medir aqui como eu tinha explicado para você lá. Então eu vou pegar o ponto de referência aqui, GND. Aqui. Vou medir agora a tensão negativa. Olha aí, ó, menos 14,86. Agora na saída aqui do emissor do transistor, tá vendo aqui, ó? No emissor do transistor aqui, ó, do transistor PNP. Agora vamos lá para o outro lá, medir o menos 15 volts na saída do emissor do outro transistor lá, ó, tá vendo? Aqui tá normal. Se não tiver dando essa tensão aqui, o módulo ele pode estar em proteção, ele pode estar o que for. Mas ele, se a fonte estiver funcionando aqui, ó, a fonte estiver funcionando, com certeza, claro, se tiver um problema na fonte aqui, também não vai dar tensão nenhuma aqui. Mas se a fonte estiver funcionando normal, você medir aqui na saída da fonte aqui
A tensão aqui tá dando aqui, no caso esse módulo aqui, que é um módulo de alta potência, tá dando 255.7 volts, que é um módulo de aproximadamente 300 volts, que esse módulo funciona entre 250 a 300 volts. Tá saindo normal, então essa fonte ela tem que funcionar, entendeu? Se a fonte aqui tá oscilando, ela tem que funcionar, essa fontezinha de 15 volts aqui. Se não estiver funcionando, ou tá com o transistor queimado, diodo Zen, nesses resistores aqui, algum componente está queimado aqui, entendeu? No caso aqui, o defeito desse módulo todinho tava nesse capacitor aqui, ó. Vou aproximar a câmera aqui, ó. O defeito todinho que causou aqui foi esse capacitor. Esse capacitor aqui entrou em curto, que ele fica ligado na saída aqui de tensão do transistor. Ele entrou em curto, acabou queimando o resistor, que acabou queimando esse diodo aqui também, ó. Então tive que trocar aqui todos os três, o capacitor, o transistor e o diodo Zener. Que era só isso aqui o problema desse módulo aqui. Beleza? Então, é isso aí, mais um vídeo aí para ajudar você.